todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os ouvintes que estão em casa, você do YouTube. Que Deus abençoe a todos nessa noite, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus seja louvado pela vida de cada um aqui nesta noite, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Convido a todos a fazer só mais um minutinho de oração, para que o Espírito Santo comece, não ter aquilo que ele começou, fique até o final, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de glória, Deus de poder, agradecemos o Teu nome, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bondade sobre esta noite, que o Teu Espírito possa tomar conta dos nossos corações, para que nós possamos guardar a Tua palavra dentro dos nossos corações, para a edificação da Tua igreja. Senhor, meu Deus, vai tirando todos os empecilhos, todos os embaraços, toda a tristeza, desânimo, Senhor da glória, tudo aquilo que queira se levantar contra a Tua igreja e contra a Tua obra. Desde já nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode tomar seu assento. Louvado seja Deus. Fique à vontade, você está na casa do Pai. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Você que tem a sua revista, já abra a sua revista na lição de número 3, no finalzinho, praticando o conhecimento. E você que não tem a apostila, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Na terça-feira passada, nós estudamos, nós falamos a respeito da igreja de Éfeso, a primeira carta à igreja de Éfeso. Nós aprendemos sobre aquela igreja do Apocalipse, aquela igreja a qual João escreveu a carta para aquela igreja. Nós aprendemos que o problema enfrentado naquela igreja de Éfeso era de ter esquecido o primeiro amor. Então, como de costume, vamos estar praticando o conhecimento, louvado seja Deus. É somente eu praticando o conhecimento desta matéria, da lição de número 3. Glória a Deus, a igreja de Éfeso. São 5 questões. Você que esteve na terça-feira passada, você que respondeu, você está perguntando, aí você que respondeu, levanta a sua mão e pode estar respondendo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, praticando o conhecimento. A primeira questão vai dizer assim: qual o problema enfrentado pela igreja de Éfeso? Quem respondeu? Como? Esquecer o primeiro amor. Então, qual o problema enfrentado pela igreja de Éfeso? A irmã respondeu: esqueceu o primeiro amor. Certa resposta: não se lembrar do primeiro amor. Essa foi o maior problema daquela igreja. A igreja que era perfeita em obras, uma igreja teóloga, mas esqueceu do primeiro amor em Cristo. É algo que a igreja não pode deixar acontecer, amém? A segunda questão é: o que é o primeiro amor? Quem sabe dizer? Quem respondeu? O que é o primeiro amor? É o quê? O autor do início da fé. Isso. Quem mais respondeu? Mas o enlevo que no início fez com que Éfeso vivessem nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Isso. A resposta é: o que é o primeiro amor? É a alegria da salvação. Uma alegria que nos impulsiona a declarar a nossa afeição a Deus. Esta é a resposta da segunda questão. A terceira questão vai perguntar assim: o que acontece quando nós perdemos o primeiro amor? Quando nós esquecemos o primeiro amor em Cristo, o que acontece com a nossa vida espiritual? Queda espiritual. Queda espiritual? Quem mais? Isso mesmo, queda espiritual. A gente pode estar fazendo de tudo dentro da igreja, mas se a gente esquecer o primeiro amor em Cristo, você está em decadência, você está em queda espiritual com Deus. Amém?
A quarta questão é: quais as recomendações que o Senhor Jesus fez à igreja de Éfeso? Retornasse imediatamente ao primeiro amor. Isso, irmã, retornar imediatamente ao primeiro amor. Então Jesus disse assim: lembre-se de onde caiu e arrepende-se e volte ao primeiro amor. Bom, quinta e última questão vai dizer assim: como devemos guardar a vinda de Cristo? Essa é uma resposta pessoal, aí você responda do jeito que você sentir no seu coração, amém? Então a resposta pessoal, porque lembrando-se do primeiro amor em santidade ansiosamente, amém? Esta é a resposta. Então essa foi praticando o conhecimento. Uma pergunta aqui. O 3 aqui sobre amar a vida de Jesus. Não, a terceira é: o que acontece quando Não é isso. Quero saber do texto. Oi? Aqui no texto, na 3, sobre amar a vida de Jesus, como que explica corpo místico? Corpo místico? É. Corpo místico é você guardar o seu corpo em santidade, guardar a sua vida, né? Ser separado para a volta de Cristo. Amém? Então essa praticando o conhecimento, vamos entrar na lição de número 4, a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 10. Amém? A igreja de Esmirna é uma igreja confessante e mártir. Nós vamos entender essa igreja, a igreja de Esmirna. O que aconteceu com essa igreja? O que essa igreja fez para que nós possamos entender o que Jesus falou a respeito desta igreja, que é uma igreja confessante e martir. O que é uma igreja confessante e martir? É uma igreja que, por mais que seja perseguida, as pessoas, os cristãos morrem, mas não negam a sua fé. Isso é o que aconteceu com a igreja de Esmirna, os cristãos daquela igreja, amém? Então vamos lá, texto áureo, acompanha aí na sua revista. Texto áureo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Lição aplicada: não poderá calar a igreja nada poderá calar a igreja de Cristo, nem a própria morte. Então nessa lição aplicada nós vamos falar a respeito de tudo que não pode calar a igreja de Cristo, e nem a própria morte pode calar a sua fé, pode fazer você deixar de seguir a Cristo. Isso foi a igreja de Esmirna, que os cristãos, por mais que estavam sendo perseguidos até a morte, não negaram a sua fé em Cristo. Bom, leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 2, versículo do 8 ao 11, como de costume vamos estar lendo, cada um lê um versículo, do versículo 8 ao versículo 11. Mas antes eu quero citar aqui os objetivos da lição. Os objetivos da lição dessa terça-feira nós vamos falar qual é: identificar as principais características da igreja de Esmirna, descrever como Jesus se apresentou à igreja de Esmirna, saber as condições da cidade de Esmirna. Tá bom? Todos encontraram leitura bíblica em classe? Vamos estar lendo? Versículo de número 8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que fui morto e reviveu. Versículo 9. Eu sei as tuas obras, tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Versículo de número 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos
Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos à introdução ao comentário. Acompanhe aí na sua revista. Amém? Introdução ao comentário. A Igreja de Cristo está sendo impiedosamente perseguida. Embora localmente pareça tranquila, universalmente está sob fogo cerrado. A perseguição não é apenas física. Os santos são pressionados tanto pela cultura quanto pelas instituições de um século que, por dominado no maligno, repudia e odeia os que são luz do mundo e sal da terra. Esmirna é o emblema da igreja martir. Se Laodiceia é a cara do mundo, Esmirna é o rosto do Cristo humilhado e ferido de Deus. Por isso, devota-lhe o mundo uma aversão insana e inexplicável. Mas como calar a voz daqueles cujo sangue continua a clamar ao juiz de toda a terra? Seu testemunho não será silenciado. Haverá de erguer-se tanto dos túmulos como dos lábios que se abrem com mansidão para mostrar as razões da esperança cristã. Compartilhemos o testemunho de Esmirna. Mesmo pressionada pelo inferno, soube como manter-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que lição maravilhosa que nós vamos estar aprendendo sobre essa igreja. Nós vamos tirar uma lição aqui sobre essa igreja de Esmirna, que por mais que nós andemos pressionados por atribulações dos dias de hoje, nada pode parar você, nada pode calar a sua voz, nada pode interromper a sua fé em Cristo, daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Amém? Tópico de número 1. Esmirna, uma igreja martir. Esmirna, uma cidade soberba. A cidade de Esmirna, apesar de inferior a Éfeso e de não possuir os atrativos de Laodiceia, era orgulhosa de ser a mais importante da região. Afinal, tinha lá as suas vantagens. Localizada na região do sudoeste da Ásia Menor, era também afamada por seu porto e pela mirra que produzia. Utilizada na conservação de cadáveres, a essência era obtida espremendo-se a madeira. Comitorra mirra. Não é uma figura perfeita para uma igreja confessante martir. Esse nome aqui que está dizendo aqui na nossa revista, ela é uma planta nativa do nordeste da África, também conhecida por mirra arábica. Então eles tiravam dessa planta algo muito importante. Então aquela cidade era muito valorizada. Então eles se sentiam um pessoal importante, uma igreja soberba, um pessoal meio que soberbo naquela localidade. Aí nós vamos entender como Paulo evangelizou naquela região, como trouxe o evangelho até chegar naquela cidade e levantou a igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna informa Lucas que durante a estadia de Paulo em Éfeso, toda a Ásia Menor foi alcançada pelo evangelho. E durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo de número 10. Infere-se, pois, tenha sido a igreja em Esmirna estabelecida nesse período, conquanto plantada numa cidade opulenta. Ela era pobre, mas ricamente florescia em Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Um dos mais notáveis bispos de Esmirna foi Policarpo, no ano de 69 a 155 depois de Cristo, diante do carrasco romano, não negou a fé em Cristo. Eu quero citar aqui a respeito deste Policarpo. Quem já ouviu falar desse bispo Policarpo? Já ouviu falar, irmão? O bispo Policarpo era um bispo ali naquela região da cidade de Esmirna, na igreja de Esmirna. Em muitas denominações, religiões, ele é dado como um santo. Por quê? Ele não negou a sua fé em Cristo.
por mais que a igreja estava sendo perseguida, por eles não obedecer ao Império Romano, nós entendemos que naquele período dominava o Império Romano, o carrasco do imperador. Então eles queriam que todos fossem do jeito que o Império dominava aquela época, tinha que ser do jeitinho deles. Mas Policarpo, conhecido como bispo naquela igreja, não negou a sua fé e ele foi preso. Ele foi amarrado a um tronco e colocaram fogueira diante dele, acenderam fogo diante dele. Ele preso, diz os historiadores que o fogo não queimava ele. Aquele bispo estava preso, tocaram fogo e o fogo não tocava nele, pastor. Para poder matar ele, foram lá e esfaquearam, furaram ele para poder matá-lo. Então, por causa disso, ele foi conhecido como Bispo Policarpo, e muitas religiões têm tido ele como um santo, por não negar a sua fé em Cristo. Então, há muitos casos, nós aprendemos aqui, que por mais que a igreja esteja perseguida, o que Cristo mais guarda dentro do que mais requer de nós, é que nós não negamos a sua fé. Temos dito que nos dias atuais, qualquer problema que se levante em nossas vidas, nós já queremos o quê? Já deixar de ir na igreja. Nós queremos tudo para ontem. E olha que nós não somos perseguidos. Talvez a igreja é perseguida de uma forma diferente, no espiritual, porque o diabo nos dias de hoje, ele sabe trabalhar, ele sabe que se tirar você de dentro da igreja, vai vir vai te evangelizar e vai te trazer de novo para dentro da igreja. Mas o diabo tem as suas astúcias, ele quer que nós estejamos dentro da igreja, mas morto. Então, no século 21, as estratégias de Satanás mudou. O que tem de irmãos e irmãs dentro da igreja mais frio espiritual, cansado espiritual, morto espiritual, osso seco dentro da igreja. Então nós devemos aprender com o bispo, com essa figura, que por mais que estejamos sendo perseguidos, não fisicamente, mas espiritualmente, então nós devemos o quê? Sempre se fortalecer, observar, aprender mais e mais o que é da palavra de Deus, que é o maná espiritual, estando sempre em consagração, jejum, oração, para se manter firmes dentro da igreja. Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Então o tópico de número 3, Esmirna, confessante e martírio. A igreja em Esmirna era confessional e martírio, professando a Cristo, demonstrava estar disposta a sustentar-lhe o testemunho até o fim. Sua fidelidade ao Senhor era inegociável. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Como está a nossa confissão nestes tempos difíceis e trabalhosos? Será que nós confessamos a Cristo diante da dificuldade? Será que diante da dificuldade que faz até mesmo muitos cristãos chorar, será que nós ainda confessamos a Cristo? Não tenhamos vergonha de Cristo, não tenhamos vergonha do Evangelho, não tenhamos vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço e confessar nas praças públicas que Cristo é o Redentor, que Cristo é o que salva, que Cristo é o que tira das trevas e leva para a luz. Glória a Deus. Então, Esmirna, no capítulo de número 8, do versículo de número 8 até o versículo de número 10, nós vamos aprender que é fervorosa e espiritual, pobre materialmente, dependente de Deus. O Senhor Jesus disse: nada temas das coisas que há de padecer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Bom, tópico de número 2. Então, igreja, uma das coisas que nós devemos guardar no nosso coração é o primeiro amor em Cristo, que nós aprendemos na lição da terça-feira passada. Não negar o primeiro amor e ter sempre a esperança da volta de Cristo.
Aprender que, por mais que esteja difícil, não negar a fé em Cristo, porque não devemos temer as coisas que há de vir, porque nós devemos ser fiel até a morte, e Jesus vai dar a coroa da vida. Apresentação do missivista, ou seja, a apresentação de uma carta. A uma igreja ameaçada no tempo, apresenta-se Jesus como a própria eternidade. Isto diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Nem a morte pode separar-nos do amor de Deus. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 35. Nem a morte pode separar-nos do amor de Deus. Isso aqui é tão sério, igreja, para nós aprendermos. Depois você medita na sua casa em Romanos, no capítulo 8, verso 35. Porque uma coisa que nós devemos também guardar é que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Porque quando nós estamos na igreja, mas temos um encontro com Cristo, não se preocupe que nada vai te tirar da presença, nada vai te tirar da graça de Jesus. Mas quando nós estamos dentro da igreja, que eu disse no início, mas estamos longe de Cristo, a primeira tribulação, a primeira coisa que acontece é você não vir na igreja mais. É abandonar tudo. É gostar do mundo, sentir prazer nas coisas do mundo, abandonar a igreja, ou seja, abandonar a Cristo. Mas por que isso acontece com muitas pessoas? Porque estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram encontro com Cristo. Nós temos que aprender uma coisa, temos que buscar a igreja, temos que ser a igreja para se fortalecer, porque a palavra de Deus nos ensina que quando vier o dia mau, você vai estar forte, você vai suportar, porque o que o nosso inimigo mais quer é que nós perdamos a coroa da vida eterna. E nos dias atuais, se a gente não vigiar, a gente nem escuta mais a respeito do arrebatamento, a gente não escuta mais a respeito da salvação. É que Jesus vai te dar, é que Jesus está te dando, é que Jesus é isso. Jesus não é garçom, igreja. É o que acontece no século atual, nos dias atuais. Não estou dizendo no nosso ministério, mas na igreja brasileira em geral. Glorifico a Deus pelo nosso ministério, que ainda é um ministério de palavra, é um ministério que ainda zela pela doutrina, mas em muitos lugares não tem mais. Glória a Deus. O primeiro e o último, sendo Jesus o primeiro, todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Sem ele nada existiria, porque ele é antes de todas as coisas. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Por isso o Senhor lembra ao anjo da igreja em Esmirna, que tudo estava sob seu controle, até mesmo os que lhe moviam aquela perseguição, achavam-se-lhe sujeitos. Tudo era criação sua, aliás, o próprio diabo estava sob a sua soberania, pois também era criatura sua, apesar de reivindicar privilégios do Criador. Está lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14 e 15. Sendo também o último, Jesus estará na consumação de todas as coisas, como supremo juiz. Amém? Portanto, os que se levantavam contra Esmirna já estavam julgados e condenados, a menos que se arrependessem de suas más obras. Então nós vemos aqui que tudo está no controle do nosso Deus. Por mais que a igreja de Esmirna estava sendo perseguida, aqueles que perseguiam e matavam os nossos irmãos naquele século e estavam sendo preparados a ser julgados por Deus. Porque o que mexe com a noiva do Cordeiro está mexendo com o próprio Cristo. Então, quando se mexe com a noiva do Cordeiro, com os seus pequeninos, está mexendo com o próprio Deus. Então, aqueles que achavam que estavam no poder, que mandam e desmandam, vão perseguir a igreja, não pode falar desse Jesus, não pode falar desse cristianismo, porque aqui quem impera é o Império Romano. Esquece,
Porque tudo está no controle do nosso Deus. Estive morto e tornou a viver. Apocalipse no capítulo 2, versículo 8. Conforme Jesus antecipara ao pastor de Esmirna, o diabo estava para lançar algumas de suas ovelhas na prisão, onde seriam postas à prova. Todavia, nada deveriam temer, pois ao seu lado estaria aquele que é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Somente Jesus tem autoridade para fazer-nos semelhante exortação, pois somente Ele venceu a morte e o inferno. Aleluia. É interessante quando nós olharmos para a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8, vai dizer: estive morto e tornou a viver, ou seja, estive morto e revivi, conforme Jesus antecipara ao pastor de Esmirna, ou seja, estava falando ao pastor de Esmirna. O diabo estava para lançar alguma de suas ovelhas na prisão, ou seja, algumas ovelhas de Cristo na prisão. Percebe-se que está falando aqui o diabo, ou seja, pessoas usadas pelo diabo, que tem autoridade, iam mesmo lançar as ovelhinhas de Cristo na prisão. Mas onde seriam postas as provas? Todavia nada deveriam temer, vírgula. Nós estamos vendo aqui que por mais que eles seriam lançados na prisão, não era para temer, pois ao seu lado estaria aquele que é a ressurreição e a vida. Está lá em João, versículo 11, João capítulo 11, versículo 25. Somente Jesus tem autoridade para fazer-nos semelhante exortação, pois somente Ele venceu a morte e o inferno. Nós vemos aqui com tudo isso que nós não podemos temer aquele que mata o corpo. Isso nós tiramos pela igreja dos nossos irmãos lá de Esmirna. Jesus estava alertando os nossos irmãos daquele lugar, daquele século, na cidade de Esmirna, a igreja de Esmirna, para não temer o homem. O homem pode matar o corpo, o homem pode prender o corpo, mas a morte acima da morte quem tem poder é Jesus. Ele venceu a morte, sobre ele está o poder. Então eu e você devemos temer a quem? Aquele que te persegue, o homem, a mulher. Nós temos que temer quem? A Jesus Cristo. Temos que temer a Deus, somente Ele. O homem pode até fazer o que for com a sua vida, mas quem tem autoridade sobre tudo e todos é Jesus. Por que eu estou citando isso? Para nós ter coragem de enfrentar o dia a dia, ter coragem de enfrentar aquilo que se levanta contra a vida do cristão, porque por mais que nós não enxergamos no mundo espiritual, há uma guerra tão grande contra a minha e a sua vida, que se você não vigiar, você fica até doente. Glória a Deus. Mas quando nós olhamos para trás, quando eu digo olhar para trás, não é olhar o que você era, mas olhar para trás é olhar no Getsemane, quando Jesus suou sangue e padeceu naquela cruz para nos dar poder e autoridade. Aleluia. Então, por que nós devemos andar de cabeça baixa? O que isso tem a ver com a lição? A igreja de Esmirna não era perseguida, o povo não era morto, o povo não era preso, mas não negavam a sua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Não desejava o Senhor Jesus que o anjo de Esmirna temesse aqueles cujo poder limita-se a tirar-nos a vida física, mas aquele que, além de nos ceifar a vida terrena, tem suficiente autoridade para lançar-nos no lago de fogo. Está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Por consequente, o martírio daquele santo iria tão somente antecipar-lhes a glorificação ao lado de Cristo. Eles estavam sendo mortos, perseguidos, mas levantavam a cabeça e diziam: sabe o que? Eu posso morrer agora, eu posso morrer hoje, mas antes do meu corpo cair no chão, os anjos do Senhor já estão me levando para a glória, porque se eu morrer agora, eu sei para onde que eu vou, mas você que me mata, para onde você vai? Aleluia. Então, igreja, nós temos que andar vigilante. Nós temos que guardar isso dentro dos nossos
corações e saber pisar como cristão com a força e a autoridade que Jesus nos deu. Porque quando nós olhamos para a palavra, você se fortifica. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu me fortifico. Porque um dia o apóstolo Paulo disse o quê? Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque estou sendo perseguido, mas eu estou forte. Porque eu sei que se eu morrer hoje, estarei na glória de Cristo. Glória a Deus. Tópico de número 3. As condições da igreja em Esmirna. Vocês estão acompanhando aí nessa revista? Glória a Deus. Primeiro, tribulação. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. O anjo da igreja em Esmirna sabia perfeitamente que a tribulação é um legado que recebemos do Senhor Jesus. Olha que maravilha. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos nós conhecemos, que está lá em João, no capítulo 16, versículo 33. Tranquilizado por essa promessa, o pastor de Esmirna refugiava-se na paz que excede todo entendimento. Olha que maravilha. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Se você puder anotar aí na sua Bíblia ou na sua revista para você estar meditando na sua casa, é muito importante. Roguemos, pois, ao Senhor que console os que neste momento de suprema aprovação estão selando a fé com o próprio sangue. Oremos pelos martírios do século 21. Olha só que lição maravilhosa. Olha só, roguemos, pois, o Senhor que console os que neste momento de suprema provação estão selando a fé com o próprio sangue. Ou seja, combati o bom combate. Morreu, mas guardou a fé. Está ao lado de Cristo. Glória a Deus. Amém. Oremos pelos martírios do século 21. Quem é que está morrendo no século 21 por Cristo? Quem é que sabe quantos estão morrendo pelo amor do Evangelho? Os nossos irmãos na China, os nossos irmãos no Oriente Médio, que são mortos, decapitados por não negar a fé em Cristo. Então nós temos que fazer o quê? Orar somente por mim, orar somente pela sua vida? Qual é o papel da igreja do século 21? Orar pelos nossos irmãos perseguidos. Porque é assim que a mesma fé que você está tendo aqui agora nesta noite, ele tem muito sendo perseguido com a mesma fé que você tem. Sendo mortos. Tem lugares na China que não pode